iniciamos sempre agradecendo ao nosso Pai por mais essa oportunidade de trabalho. Este Pai que Jesus nos lembra, que é bondade e misericórdia infinita para com cada um de nós, os seus filhos muito amados. Este Pai que ao raiar de cada dia concede nova oportunidade do aprimoramento e do aperfeiçoamento ao nosso ser, que a doutrina nos lembra: somos imortais. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força a fim de ajudarmos o progresso para subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. E pedimos que as nossas mentes se abram sempre aos ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem através do Livro dos Espíritos, o convite que nos é feito à fé raciocinada, mas que os nossos corações estejam abertos e receptivos ao convite do Mestre em seu Evangelho, que nos lembra constantemente do amor, da caridade, da fraternidade que devemos uns para com os outros. Que Ele nos abençoe no propósito que temos de seguir os seus passos nesta caminhada terrena, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos. Como a Fátima nos colocou na questão do livro, está no capítulo 7, da parte 3 do Livro dos Espíritos, que fala de um dos aspectos da lei divina, a lei da sociedade. E a espiritualidade nos esclarece que para a gente crescer, evoluir, moral e intelectualmente, nós necessitamos viver em sociedade. Porque quando nós reencarnamos aqui nesse mundo de provas e expiações, pelo grau evolutivo que nós nos encontramos, nós não temos todas as faculdades, as aptidões, o aprendizado necessário conquistado. Então é convivendo com o nosso semelhante que a gente vai aprender, a gente vai passar aprendizado.
Nós vamos fazer uma troca de experiências. Então, quando a gente vive em sociedade, convivendo com o nosso próximo, nós vamos estar sempre entre aquele que precisa do meu aprendizado, precisa da minha experiência, precisa da minha ajuda, mas também vou estar entre aquele aonde eu preciso do aprendizado dele, preciso da experiência dele, eu preciso da ajuda dele. Então a gente percebe que ao longo da nossa encarnação, a gente vai invertendo papéis, gente. Tem uma hora que você é o mestre, você é o professor, você é o benfeitor, mas muitas vezes nós somos o aluno, nós somos o aprendiz. Nós precisamos que alguém estenda a mão para nós. Então é tão importante a gente viver em sociedade, conviver com o nosso semelhante, que a lei da sociedade é uma lei de Deus. Porque se nós precisamos então, para crescer, para evoluir, para encontrar o caminho da felicidade, viver em sociedade, fazer essa troca de experiência com os nossos semelhantes, é lógico, gente, que essa convivência, respondendo o que os espíritos, que Kardec pergunta, vai acarretar obrigações para nós, sim, porque você está convivendo numa sociedade, você está dividindo o espaço com outras pessoas, e aí os espíritos são bem claros. A nossa primeira obrigação de viver em sociedade, conviver com o nosso semelhante, é respeitar o direito do outro. É fazer exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Você faça para o seu próximo tudo aquilo que você queria para você. Você não faça nada, você não tenha atitude, você não tenha comportamento com o outro que você não queira para você. E nisso, gente, está incluído, muitas vezes, a gente respeitar o livre-arbítrio do outro. Respeitar o limite, até onde eu posso atuar, até onde eu posso interferir na vida do outro. E quando a espiritualidade fala do respeito ao semelhante, não é só o semelhante humano, não, gente. Esse respeito que a espiritualidade pede é com todos os seres da criação. Nós temos que acrescentar aí o reino mineral, o vegetal, o animal, que às vezes nós falamos que são inferiores. A gente acha que tem que respeitar o ser humano e os reinos angelicais. Mas o Chico dizia, não tem nada de inferior nesses reinos. O que acontece é que precisa ter uma escala, gente, evolutiva, assim, uma progressão para a gente compreender por onde que os seres da criação passam para ir crescendo. Então, em cada reino vai se encontrar aqueles seres que ali têm um aprendizado a ser realizado. De inferior não tem nada. Então nós temos que tomar consciência que a gente tem que respeitar a natureza, sim. Tem que respeitar a fauna, tem que respeitar a flora, como também temos que respeitar os seres angelicais, Então, lógico, se viver em sociedade é necessário, eu preciso conviver com o meu semelhante. É lógico que isso nos dá direito, mas também, gente, nos impõe deveres recíprocos. E aí está um grande desafio para nós. Porque ter direito, gente, é facinho. Como que a gente sabe de todos os nossos direitos, A gente bate no peito e fala, isso aqui é meu direito. Eu posso fazer isso. Então os direitos é facinho, mas a hora que chega nos deveres, aí é um grande desafio para nós. Eu gosto de pôr a palavra desafio, gente, porque problema é tão pesado, Lembra lá nos bancos escolares?
Quando o professor colocava no quadro a palavra problema, era um problema, né? Você já começava a coçar a cabeça, você sabia que você ia ter que pensar, fazer algum sacrifício, algum esforço. Então vamos usar desafio. E eu digo para vocês que viver em sociedade é um desafio, sim. Porque quando a gente trata de algumas questões de viver em sociedade, conviver com o nosso semelhante, aqui a respeito dos deveres que nós temos com a sociedade e com o semelhante, a gente costuma pensar grande. Eu não estou falando pensar grande na parte moral. Isso a gente sempre tem que pensar. A moral, quanto mais a gente pensar elevado, melhor. Mas não é nesse aspecto. A gente pensa grande em grandes obras a serem realizadas. A gente já pensa naquelas realizações que envolvem um todo, uma humanidade, um país, uma cidade, um povo, um grupo. Aí a gente pensa nas grandes realizações, as invenções, as descobertas, realmente, né, gente? Como que facilitou, como hoje a vida é mais fácil, graças a essas grandes realizações, essas grandes obras. Olha aí nós esse ano, né? O ano passado nós estávamos preocupadíssimos que nós não tínhamos a vacina. Tudo bem, a nossa vacina precisa se adaptar e fazer uns ajustes, mas nós já temos. Quantas outras vacinas já foram descobertas? Quantas doenças hoje já não matam como matava antigamente? Né? A gente tem assim aí a esperança aí de grandes projetos, grandes descobertas aí para a cura de muitas doenças. E aí a gente põe as realizações também na parte da política, da educação, né? As grandes obras, hospitais, tudo que abrange um grupo maior. E aí nós entramos na nossa zona de conforto porque nós pensamos nessas grandes obras. Aí eu sou tão pequenino, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho inteligência, não tenho aptidões. E aí, as grandes obras ficam para aqueles que têm o dinheiro, o tempo, o poder, a inteligência. A gente transfere os deveres para os políticos, os empresários, os cientistas, os intelectuais, os engenheiros. Aí a gente pensa grande, tem uma expectativa grande e se frustra também de forma bem grande. Por quê? Porque eles são humanos como nós. Não se fala que o dinheiro e o poder mudam uma pessoa. Não é o dinheiro e o poder que mudam uma pessoa. Dá para a pessoa dinheiro, poder, fama, para você saber quem ela realmente é. Aí vai entrar os interesses pessoais, o egocentrismo, o orgulho, o egoísmo, e eles não cumprem com os seus deveres. E frustrados, na nossa zona de conforto, a gente diz, não se faz mais políticos como antigamente. Quem assistiu aí a palestra do Dr. Bezerra, quem não assistiu, aproveitar fazer a propaganda aí, tá lá. A Valéria nos colocou, né? Que saudades de Dr. Bezerra, né? Que político, que empresário, que médico. Hoje já não se tem mais. Muitas pessoas falam, olha, eu prefiro ir naquele farmacêutico antigo do que passar por esses médicos novos. E a nossa educação, pelo amor de Deus, os professores de hoje. E aí, realmente, gente, esses que tinham o poder, a inteligência, a aptidão, não estão realizando aqueles deveres que tinham com a sociedade e com o semelhante. Aí nós não temos uma sociedade de amor, justiça e caridade. Nós sabemos que se esses estivessem usando o talento, o dinheiro, o poder, nós não teríamos tantas desigualdades sociais, tanta diferença, tanta má distribuição de rendas. Mas isso, gente, nós somos careca de saber. Mas nós não estamos abandonados também, não.
Está lá na palestra do Dr. Bezerra. Há quanto tempo a espiritualidade já está fazendo reencarnar espíritos em todas as ramificações humanas, gente? Exatamente para trabalhar isso. Só que nós somos imediatistas. São espíritos como nós que está enraizado aqui o orgulho, o egoísmo, o personalismo. Isso vai um tempo para poder mudar essa esfera, esse comportamento. Mas vai chegar lá. Nós vamos ter ainda uma sociedade justa, uma sociedade sem essas desigualdades. Mas, gente, não é disso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar daqueles deveres que nós podemos sair da nossa zona de conforto. Porque nós, quando pensamos muito grande nos deveres para com a sociedade e com o semelhante, nós estamos excluindo dos nossos projetos os deveres com o próximo mais próximo. E esse daí qualquer um de nós pode realizar. É aquele próximo da família, é o próximo vizinho, é o próximo que você encontra na rua, é aquele próximo que às vezes é um subordinado seu, é aquele próximo que presta um serviço para você no estabelecimento comercial, num banco, numa clínica. E aí nós estamos pagando. E nós achamos que esses que são subordinados ou prestam um serviço aonde eu estou pagando, eu não tenho deveres para com ele. Ele tem dever para comigo. Cadê a reciprocidade? Quem aqui nunca ouviu uma frase assim? Eu tenho certeza que nós nunca falamos isso, mas vocês já devem ter ouvido. Aqui eu mando e eu tenho que ser obedecido. Se esse que assim fala pudesse ler o pensamento daquele que está engolindo a resposta, porque ele não pode dar, ele ouviu o complemento. Aqui eu mando, eu quero ser obedecido e sou detestado. Nós temos que entender, gente, que seja dentro do nosso lar, da empresa, do lugar onde nós estamos, ou mesmo fora, em qualquer lugar que nós estamos em relacionamento com o nosso semelhante, eu tenho que dar respeito para ser respeitado. Eu não posso ser temido, eu tenho que ser respeitado, e para isso eu tenho que dar respeito. Quantas vezes um chefe de família, podemos pôr aqui a chefa da família, porque hoje tem mulher assumindo essa posição. Quando a gente coloca o chefe, o homem de bem, nós estamos falando do ser humano, da pessoa, né? Então o chefe ou a chefe da família fala assim: eu te sustento. Você come da minha comida, você dorme na minha casa, eu pago a tua escola, tua mesada. Quando você tiver a tua casa, teus filhos você manda. Aqui você me obedece. E ponto final. O quê? Você não faz nada o dia inteiro. E eu, que trabalho que nem um burro de carga, para sustentar esses encostados da minha família, tenho que chegar em casa e te ajudar? Então, muitas vezes, por nós sermos o arrimo da família, que tem aqueles que dependem do meu trabalho, nós faltamos, gente, com o dever com o nosso próximo mais próximo. É aquela toalha molhada em cima da cama, é a roupa suja que é jogada ali do lado do cesto de roupa quando não está espalhado pela casa. É um lixo que você não pode levar para fora. Imagine segurar uma criança depois de trabalhar o dia inteiro. É um filho que você não pode ajudar, fazer o que você já paga a escola para isso. Tirar o prato da mesa, imagine, você não pode nem ajudar a fazer o jantar. E aí essas tarefas que nós achamos um absurdo,
porque nós já fizemos o nosso trabalho de sustentar, fica para a esposa, para o marido, para uma mãe, para os filhos, para a empregada. Ficam para aqueles que eu carrego nas costas, que eu sustento, que não faz nada o dia inteiro. Que absurdo! A minha camisa que eu queria participar da reunião hoje não está passada. Você tem 10 camisas no guarda-roupa, mas você quer aquela. Então, muitas vezes, para se bater no peito e falar, eu te sustento, aqui quem manda sou eu sou obedecido, eu tenho que ser obedecido, que você tem aquele trabalho que graças a Deus mantém o sustento, você está se esquecendo que para você conseguir aquela posição no teu trabalho, aquele êxito, tem pessoas trabalhando nos bastidores, num trabalho que você despreza, mas é graças a ele que você pode brilhar lá fora. E assim por diante. É o porteiro do condomínio, pode ter mais de 1000 condôminos, mas o portão quebrou. E o porteiro tem obrigação de parar e abrir o portão para você, sorrir para você, entregar a correspondência na sua mão. É o varredor de rua, que você não pode catar aquele papel, afinal de contas ele é concursado. Acho que ganha mais do que eu. E quando você ainda, além de pagar seus impostos, você tira o dinheiro, você paga pelo serviço. Num shopping, você vai lá no banheiro lavar a mão, se o papel cair do lado ali do lixo, imagina que você vai baixar e pegar e pôr lá dentro. Tem quem faz isso, é pago para isso. Na empresa, o subordinado, olha, não estou pedindo a tua opinião, eu pago o teu salário, você faz e pronto. Aqui é assim, eu mando e você obedece. Então, gente, isso são os... Por isso que eu falei de desafio. Eu passei aqueles deveres para com o próximo mais simplesinho. Nem quis carregar demais, viu? Para não doer muito. Mas esses são alguns exemplos do dever para com o meu próximo mais próximo que muitas vezes eu estou esquecendo de realizar. O meu trabalho é importante? É importante. Eu trabalho bastante? Trabalho. Eu tenho várias pessoas para sustentar? Tenho. Mas eu tenho que lembrar que sozinho não realizo nada. Só tem um trabalho que eu realizo sozinho, da minha renovação, da minha transformação, da mudança do homem velho para o homem novo. E esse eu tenho que realizar. Mas todos os outros trabalhos, você não realiza sozinho. O dono de uma empresa, ele não toca uma empresa sozinho. Ele precisa do porteiro, da recepcionista, ele precisa ali do maquinário, mas ele tem que ter os operários, ele precisa daqueles que dão manutenção na máquina, ele precisa de toda uma logística, desde a chegada do produto até a venda final. Então, gente, a gente necessita viver em sociedade sim, para realizar o nosso aprendizado, trocar as nossas experiências, mas através dos deveres recíprocos, um ajudar o outro. Porque lá na espiritualidade, gente, esse trabalho imposto, esse trabalho onde se faz por medo, não é reconhecido. A espiritualidade, ela reconhece todo o trabalho. Todo trabalho tem valor, inclusive aquele que eu desprezo e eu acho que eu pago, eu não tenho obrigação nenhuma. Então, o trabalho reconhecido é quando as pessoas se conscientizam, como eu estava comentando com a Fátima e com o seu Juca, onde cada um faz a sua parte. Eu não consigo realizar tudo sozinha. Então, eu tenho que, nessa minha convivência em sociedade, parar e começar a enxergar o outro, gente. A reconhecer o seu valor, a colaborar, a começar a mudar a minha atitude e comportamento diante do meu semelhante, para que eu possa me transformar num homem de bem e atuar no mundo e não apenas passar pelo mundo. É por isso que Jesus coloca: sedes perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito.
Em momento algum, Jesus estava esperando de nós santidade, gente. Jesus não estava esperando a perfeição absoluta. Nós sabemos que nós nem vamos atingir essa perfeição. Não estava esperando um padrão altíssimo, aonde o ser perfeito é aquele ser acabado, que ele não tem mais defeito nenhum, está pronto. Eu sou totalmente independente, eu posso tudo. Não é isso que Jesus estava pedindo. Quando coloca esse capítulo, sedes perfeito, Kardec foi muito feliz, gente, de colocar os caracteres da perfeição do homem de bem, do homem no mundo, dos nossos deveres. Porque através de Kardec, Jesus está nos lembrando. Quando ele diz sedes perfeito, ele está perguntando para nós: você está cumprindo o seu objetivo? Você está cumprindo o propósito que você veio nesta vida? Você lembra qual é o seu papel aqui, qual é o seu propósito? Conscientemente, a gente pode não lembrar, por causa do véu do esquecimento. Mas a nossa essência, gente, o nosso espírito, ele lembra. Ele sabe que lá no mundo espiritual, quando estávamos nos preparando para reencarnar, o nosso anjo guardião, aquela equipe que estava preparando, nos perguntou: qual é o seu propósito na encarnação? Todos nós respondemos: tornar-se um ser humano melhor. Então, por detrás desse sedes perfeito, está isso. Jesus está pedindo para nós: cumpra o seu papel, o seu propósito, que é tornar-se um ser humano melhor. Tornar-se um homem de bem atuando no mundo e cumprindo com os seus deveres. Então está na hora da gente parar e refletir. Quanto que nós podemos ajudar o outro no seu caminhar? Ajuda, gente, que no fim é para nós mesmos. Porque todo o bem que você faz, volta para você. Quantas oportunidades a vida nos oferece, gente, e nós estamos deixando escapar, nós não estamos enxergando. É aquela pessoa que passa por nós, você não a conhece, você não a reconhece, e no silêncio do seu caminhar, muitas vezes aquela pessoa está trazendo muitas necessidades, e nós teríamos muito a oferecer, mas nós estamos tão preocupados com aquilo que é meu, que eu não enxergo o outro no seu caminhar. Nós poderíamos prestar o socorro, ajudar o outro, dar assistência material, moral, a medicação da fraternidade, da piedade, do respeito, do estímulo ao trabalho, de fazer essa pessoa se tornar especial, se sentir especial, dar dignidade de vida. Jesus, o tempo que esteve conosco, nos convidou para esse caminhar. Mas Ele nos convidou para caminhar não apenas falando, mas exemplificando, mostrando para nós o que é ser um homem de bem atuando no mundo, cumprindo as suas obrigações. O homem, gente, porque o Cristo encarnou como o homem Jesus. E Ele não ficou dando exemplo, falando de santidade, não. Ele não se excluiu do convívio com a sociedade, nem do seu semelhante. Jesus mostrou para nós que um homem de bem que cumpre as suas obrigações atua no mundo. Ele convivia. Ele participava de festas, ele participava e respeitava as leis ali. Ele trabalhou, ele estudou. Chico, Dr. Bezerra casou, teve 9 filhos. Então eles nos mostraram que um espírito, mesmo com essa perfeição, Jesus foi o espírito mais perfeito, ele conviveu em sociedade. O problema não é você conviver e se relacionar, não, com o semelhante. Como é que você vai se relacionar? Como é que você vai atuar? Aí está a diferença.
É difícil? Lógico que é difícil. Nós sabemos que não é fácil conviver. As pessoas têm opiniões diferentes. Não é fácil para ninguém. Mas quando nós começarmos a compreender que nós temos que ajudar um ao outro, o nosso caminhar vai ficar mais fácil. Então Jesus está nos levando a essa reflexão. Como é que está o meu comportamento no mundo? Como é que está a minha conduta diária? Como é que eu estou vivendo com os prazeres e as tentações do mundo físico? Como é que eu estou me relacionando com o meu próximo? Como é que eu estou aceitando as vicissitudes da vida? Como é que eu atuo no mundo? Eu estou atuando no mundo, passando pelo mundo, agarrando tudo para mim e não enxergando o outro no seu caminhar? Ou eu estou atuando no mundo consciente que eu assumi um compromisso de me tornar um ser humano melhor? E para isso, eu sei sim que eu tenho direitos, esses direitos têm que ser respeitados, da mesma forma que eu tenho que respeitar o direito do outro. E eu tenho deveres, deveres para com o meu próximo. Então eu tenho que começar a enxergar o outro no seu caminhar, enxergar aqueles que estão à minha volta e principalmente aqueles que estão nos bastidores, trabalhando para que eu realize o meu trabalho aqui fora. Então, só para a gente encerrar, a importância da gente reconhecer e enxergar o outro. O Charles era um piloto de bombardeio do Vietnã. Realizou muitas missões com êxito, até que o seu avião foi atingido. Num bombardeio, ele escapou porque ele saltou de paraquedas. Mas assim mesmo ficou preso 6 anos no norte do Vietnã. Quando ele retorna aos Estados Unidos, ele começa a dar palestra de tudo o que ele passou ali. E ele saindo de um restaurante, ele foi cumprimentado por um homem que disse: "Você é o Charles, né? Aquele piloto que o avião foi atingido num bombardeio, não é?" "Sim." "Como você sabe que sou eu?" "Era eu que dobrava o seu paraquedas, pelo jeito ele funcionou, não é verdade?" E Charles, muito grato, falou: "Sim, se não fosse por isso eu não estaria aqui hoje." Aquela noite Charles voltou para casa e não conseguiu dormir, porque ele pensou: quantas vezes eu vi aquele marinheiro no porta-avião e nunca dei um bom dia. Afinal de contas, eu era o piloto importante, arrogante, e ele um simples marinheiro. Quantas horas aquele humilde marinheiro passou naquele navio, dobrando e preparando vários paraquedas, tendo em suas mãos as vidas de muitas pessoas que ele nem conhecia. E a partir dali, Charles começava a sua palestra fazendo a seguinte pergunta: quem preparou seu paraquedas hoje? Porque todos nós, gente, temos alguém cujo trabalho é importante para a gente seguir adiante. Ao longo do dia nós precisamos de vários paraquedas: o físico, o mental, o emocional, o espiritual. Muitas vezes, os desafios que a vida nos dá diariamente nos faz perder de vista aquilo que realmente é importante. Aquelas pessoas que nos salvam nos momentos oportunos, sem pedir nada. E nós nos esquecemos de cumprimentar, de felicitar, de reconhecer, de colaborar, de dizer uma palavra amável. Todos nós precisamos uns dos outros,
Vamos começar a desenvolver em nós o sentimento de gratidão, porque às vezes aquilo que é tão importante na nossa vida depende de ações simples, um abraço, um sorriso, um ombro amigo para chorar, uma mensagem, um telefonema. Nós temos que começar a passar a enxergar as pessoas que fazem parte da nossa vida e dar atenção. Todas essas pessoas que participam da nossa vida, gostaria tanto de ouvir de nós: bom dia, como que você passou o dia? Você está bem? Parabéns, posso te ajudar? Eu gosto muito de você, eu te amo. Todas as pessoas, tenho certeza, que fazem parte da nossa vida, de alguma forma, elas realizam algo especial para que a gente continue seguindo em frente. Então, a partir de hoje, desta noite, desta semana, desse mês, deste ano, vamos dar conta de quem prepara o nosso paraquedas e vamos agradecer. Boa noite a todos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo